E nessa aula eu quero falar sobre 3 erros que te impedem de ser corajosa, 3 erros que te impedem de ter mais coragem na sua vida. E afinal de contas, quais são esses erros? O primeiro erro é se esconder. Pare de se esconder. Muitas vezes as pessoas me falam assim: Ju, eu não gosto da minha voz. Ju, eu não gosto do meu rosto. Ju, eu não gosto do meu corpo. Ju, eu tenho vergonha de falar em público. Tudo que essas pessoas podem fazer para se esconder, elas procuram fazer. Elas têm uma insegurança tão grande, mas tão grande, que elas não conseguem se expor. Só delas começarem a pensar em se expor de alguma maneira, às vezes elas até passam mal. Por quê? Porque para elas se expor é algo que causa angústia e causa uma angústia muito grande. Então, por mais que as pessoas falem para elas: "Nossa, você tem tanto potencial. Nossa, você fala tão bem. Nossa, você é tão boa no que você faz", ainda assim essa pessoa ela não acredita e essa insegurança toma conta e essa pessoa ela acaba tendo esse erro, que é o erro de se esconder. E como que nasce o se esconder, né? Por que que as pessoas se escondem? Como que isso surge? Como que nasce essa insegurança que está aí por detrás desse se esconder? Essa insegurança, ela nasce do que a gente na psicologia chama de voz sábia versus voz sabotadora. Ou seja, os nossos pensamentos, eles têm um forte, os nossos pensamentos, eles definem as nossas emoções. E as nossas emoções, elas acabam definindo o nosso comportamento. E o nosso comportamento, ele acaba definindo ali os resultados. Então, a gente fala que um pensamento gera uma emoção, que gera um comportamento, que gera um resultado. Então, como que a gente faz para tratar a insegurança e para parar de se esconder? Tratando os nossos pensamentos. Ou seja, tem pensamentos que são... Por que que a pessoa tem esse pensamento, né? Acho que é importante primeiro falar sobre isso. Porque ela ouviu ao longo da vida dela várias frases negativas. Você não é boa o suficiente, você não vai dar conta, você nunca vai conseguir, tudo que você fizer vai dar errado, quem você acha que você é. Então, a pessoa ela começa a escutar tantas frases negativas ao longo da vida dela que ela não acredita em si mesma. Então, a voz sábia, a gente costuma dizer que é aquela voz que te incentiva. Você consegue, vai dar tudo certo. E nossa voz sabotadora é aquela voz que coloca a gente para baixo. Não vai dar certo. Bem que tal pessoa da minha família falava que eu nunca ia conseguir. Ou seja, é uma voz que acaba te colocando muitas vezes para baixo, né? A própria palavra fala, né? Uma voz sabotadora. Então, o que que é importante você fazer? Primeiro, reconhecer e anotar todas as frases. Inclusive, eu vou deixar uma atividade em PDF para você baixar e fazer. Anotar todas as frases que você ouviu ao longo da sua vida, frases negativas, frases que de repente você fica ali pensando sobre elas: eu não vou conseguir, eu não sou boa o suficiente, tá? Fazer essa atividade que eu vou propor para você no próximo vídeo, que é essa atividade aí para você parar de se esconder, para que você comece a lidar com a sua insegurança. E aí, primeiro, é você realmente confrontar a voz sabotadora, confrontar esses pensamentos que estão te limitando. O que mais que você pode fazer para parar de se esconder? Pegar mais leve com você, parar de se cobrar perfeição, parar de se cobrar tanto. Seja mais flexível com os seus erros, permita-se errar, tá? Porque a gente quer se esconder: "Ah, eu não vou falar em público, eu não vou me expor, porque e se eu errar? As pessoas vão rir de mim". Então a pessoa ela se esconde o tempo todo com medo de errar, com medo de não ser perfeita, tá? Então pegue leve com você e pare de se cobrar tanto. E um outro ponto que é importante falar sobre o se esconder é: respire fundo, calma,
você está em processo de autoconhecimento. Então, se permita estar nesse processo para que as coisas possam melhorar na sua vida, tá? E o número 2 é morar no passado. Eu costumo fazer uma metáfora onde tem pessoas que agem como se o passado fosse uma casa. Então, tem pessoas que visitam o passado. Uma vez ou outra vai lá no passado, conta como era o passado, como era a infância, fala do passado, às vezes, com uma saudade. Agora, tem pessoas que elas moram no passado. E elas moram no passado de tal maneira que elas não conseguem viver o presente e elas não conseguem ter alegria no futuro, porque elas estão presas ao passado. Muitas vezes é uma pessoa que passou por um abuso, que passou por um trauma, que passou por algo que ela ainda não conseguiu resolver, até mesmo que precisa perdoar alguém do passado. Então, é uma pessoa que ela está morando no passado. E aqui eu estou falando realmente de morar no passado de uma forma que isso é negativo. Por quê? Porque a pessoa está tão presa naquele passado que ela não tem alegria, que ela não pensa em fazer nada novo, ela está paralisada, porque ela está com a mente totalmente voltada para o passado. Então, eu falo que é como se o passado fosse uma casa, ela estivesse morando nessa casa, morando no passado. E é importante deixar o passado no passado. Ainda que uma vez ou outra você fale do passado, não fazer do seu passado o seu presente, o seu futuro. Porque já passou, né? O próprio nome diz passado, já passou. Ainda que tenham acontecido muitas coisas ruins, e é algo que você pode tratar, por exemplo, numa terapia, é importante que você consiga se desvencilhar dos traumas e das dores do passado e para que você consiga vivenciar o seu presente e o seu futuro, tá bom? Se é difícil, peça ajuda, mas não more no seu passado. Pode visitar, mas não more no seu passado. Não faça do seu passado uma casa onde você simplesmente entra e se tranca lá dentro e fica lá dentro, tá bom? E o terceiro erro é se comparar, porque as pessoas, elas muitas vezes elas comparam o bastidor delas com o palco das outras pessoas. E a comparação, ela gera angústia, a comparação, ela gera inveja, a comparação, ela gera mal-estar. Então, a comparação não é algo positivo, porque as pessoas, elas tendem a se sentir inferior às outras na hora que elas se comparam. Então, eu falo que se você precisa se comparar, só tem uma pessoa que você pode se comparar, que é você mesma, que é se comparar com o que você tem sido hoje, com o tanto que você já evoluiu, com o tanto que você já melhorou, como que você era um ano atrás e como que você está hoje. E aí, sempre procurar melhorar, sempre procurar evoluir. Mas se você ficar se comparando com as pessoas, sempre gerando mal-estar na sua vida, isso também vai paralisar a sua vida. Então, esses erros eles vão te impedir mesmo de ser corajoso, vão te impedir de ter coragem. Porque para você ter coragem, você segue em frente. Então, não tem como você seguir em frente se você está aprisionada por erros, como se esconder, como morar no passado, como se comparar. Então, é importante que você realmente quebre essas correntes e que você primeiro identifique se isso está fazendo parte da sua vida no momento, para que você decida que você não vai mais se esconder, que você não vai mais morar no seu passado e que se você precisar se comparar, você vai se comparar sempre a você mesma, para que você seja sempre a sua melhor versão, mas que você não vai mais se comparar às outras pessoas, para que isso não gere uma angústia em você, um mal-estar em você, né? Então, assim, eu já ouvi falar, por exemplo, que a inveja, ela corrói os ossos. Ou seja, uma pessoa que está ali com inveja da outra, ela não vai conseguir ser feliz, ela não vai conseguir alavancar, ela não vai conseguir evoluir. E a comparação, ela já é inveja, porque eu sempre acho que o outro está melhor do que eu, porque eu sempre acho que o outro conseguiu e eu não. Então, gera dentro de mim também uma ingratidão, porque eu acredito tanto que o outro está sempre melhor do que eu começo a gerar uma ingratidão e eu paro de perceber as coisas boas que eu já tenho. E eu paro de ser grata pelo que eu já tenho. E o meu foco fica só no que eu não tenho. E é muito difícil você ser feliz sendo uma pessoa ingrata,
porque a gratidão está diretamente ligada à felicidade. Então, na aula de hoje, muito importante que você pense sobre esses 3 erros: se esconder, morar no passado e se comparar, tá bom? Então, até a próxima aula.